Money Report conversa agora com Arthur Rolo, advogado, professor universitário, ex-secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo. Dr. Rolo abre mais uma possibilidade, agora jurídica, na polêmica da prescrição da cloroquina para pacientes com sintomas leves da Covid-19. Doutor Arthur, o senhor defende que pessoas que forem medicadas com cloroquina, mesmo assinando o documento de permissão, se tiverem sequelas, eventualmente poderão entrar com uma ação contra o médico ou contra o hospital que os tratou ou contra a saúde pública? Como é que isso acontece? Pode acontecer? A grande maioria das pessoas, André, ela não tem conhecimento técnico da área médica que permita checar as informações que estão sendo passadas. Existem sérias dúvidas científicas quanto à eficiência da cloroquina no tratamento da Covid-19, principalmente relacionadas a casos iniciais. A FDA americana, por exemplo, só permite o uso da cloroquina em casos já avançados, porque a cloroquina, conforme está na bula, primeiro, é considerada um medicamento off-label. O que é esse off-label? Ela não é destinada ao tratamento da Covid-19. E segundo, ela tem uma série de efeitos colaterais com possibilidade sérias de sequelas, por exemplo, relacionadas a problemas de retina. Tem caso de cegueira relatado decorrente do uso da hidroxicloroquina, tem problemas cardíacos graves e também insuficiência hepática. Então, o paciente ele não tem condição técnica de avaliar, diante daquele quadro que ele possui, se é melhor tomar a cloroquina para curar a doença, sendo que comprovadamente não existe nada que indique isso, ou se ele tomando essa cloroquina, ele pode ser que ele não tenha a cura da doença, mas pode ser que ele tenha sequelas. Então, na grande maioria das vezes, sobretudo e hoje em hospitais de campanha que nós temos visto ao longo do Brasil, essa informação ela é passada de forma rápida, insuficiente. Normalmente, ela consiste apenas na assinatura de um termo. Então, o paciente entra lá no hospital, normalmente passando mal, fala, assina aqui o termo de responsabilidade. Ele assina, ele não lê, ele não faz absolutamente nada. Se submeter ao tratamento e isso piorar o quadro de saúde dele, eu entendo que sim, que pode haver a responsabilização. Eu acho que o meu objetivo foi dar um alerta que não adianta questões políticas se sobreporem às questões científicas, porque na ponta quem vai responder num caso de sequelas, num caso de dano, sem a devida informação, como a gente tem visto na prática, aquele termo pura e simplesmente não serve para nada, quem vai responder vai ser o médico. Juridicamente, esse termo não serve para nada. O que o senhor quer dizer com isso? O senhor pode detalhar um pouco mais? O que acontece? No direito do consumidor, o que a gente mais tem é a existência de termos de irresponsabilidade dos fornecedores. Exemplo típico, a gente vai, por exemplo, num estacionamento, está lá, não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo. Aquilo lá não tem valor nenhum. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que trata das cláusulas abusivas, ele considera abusivas quaisquer cláusulas que exonerem a responsabilidade dos fornecedores, no caso aí dos prestadores de serviço. Então, um termo puro e simples que exonera a responsabilidade sem o acompanhamento da devida informação, o que o médico tem que fazer para não ser responsabilizado é, de forma clara, dizer para o paciente, olha, tem esta possibilidade de tratamento, esta e esta. Nessa possibilidade de tratamento tem esses riscos, nessa esses riscos e nessa esses riscos. Qual você opta? Eu te indico essa, mas qual você opta dentre esses riscos? Se isso for feito de forma plena, aí o médico não tem responsabilidade. Mas o que a gente tem visto é um assodamento
e muitas vezes essas prescrições em hospitais de campanha, com mera assinatura do termo, cada uma dessas opções. Aí, o que vai acontecer? Aí sim, o paciente vai assumir o risco do seu tratamento devidamente orientado pelo médico. Na prática, não é isso que a gente tem visto. Assina lá formalmente um termo de responsabilidade e essa assinatura formal, ela não tem o poder de tirar a responsabilidade do médico. Doutor Arthur, talvez eu esteja indo um pouco longe demais, mas assim, num eventual processo, quem vai analisar a competência técnica do médico ou a incompetência técnica do médico ao prescrever o medicamento são outros médicos, correto? Certo. Porque o judiciário, o Ministério Público, os juízes, os defensores públicos, ninguém tem condição de fazer. Tem que ser chamado um perito, vamos supor. Suponho. E aí esse perito vai ser um médico. Se esse médico chancelar a decisão do médico, porém, existem pareceres, eu já li esses pareceres, eu tenho 2 abertos aqui na minha tela, de pesquisas e pareceres da Associação Brasileira de Infectologia, dizendo que a cloroquina tem um efeito muito baixo, não é que ela é inócua, eles dão como estatisticamente muito baixo. Isso poderia, mesmo com o parecer do perito, isso poderia favorecer o lesado, o requerente? Bom, a gente tem aí 2 aspectos, um aspecto jurídico e um aspecto médico. No aspecto jurídico, se não houve a informação relacionada aos riscos do tratamento, é o que a gente chama de um defeito na prestação de serviço decorrente da desinformação. A responsabilidade vai existir não pelo resultado danoso em si à saúde do paciente, mas pela falta de informação. O ônus de fazer a prova dessa informação vai ser do médico. O simples termo, o termo é um indício de que houve informação, mas a gente sabe que na prática da medicina, sobretudo nesses tempos aí de Covid, de hospitais abarrotados, a gente sabe que essa informação muitas vezes não acontece, até porque tem paciente que já entra no atendimento sem condições de discernimento e muitas vezes os parentes não estão próximos para assinar um termo de consentimento por eles, pelos pacientes. Então, sob o ponto de vista jurídico, não informou os riscos, já responde, o médico já vai ser responsabilizado. Sob o ponto de vista médico, como você colocou, existem essas incertezas científicas. Justamente em razão dessas incertezas científicas, o tratamento com a hidroxicloroquina vem sendo recomendado, inclusive pela FDA, em casos mais avançados. Então, que era o que acontecia no Brasil. O que acontecia no Brasil antes dessa modificação dos protocolos. Olha só, André, o que a gente percebe? Eu, enquanto secretário nacional do consumidor, eu tinha um contato muito próximo com a Anvisa e eu tinha assento lá na Câmara de Medicamentos, na famosa CEMED. Eu acompanhei bastante esses processos lá. E era uma dificuldade enorme você registrar aqui um medicamento no Brasil sem que antes ele estivesse, por exemplo, registrado na FDA ou nos órgãos europeus de registro de medicamento. Agora, sem justificativa nenhuma, muda-se o protocolo, adota-se um protocolo inédito aqui no Brasil para a utilização inicial da hidroxicloroquina. Então, além dessas dúvidas científicas, no mínimo, que recaem sobre o medicamento, eu vejo como um fator de responsabilização também o procedimento diferente adotado para a hidroxicloroquina em relação a todos os procedimentos feitos lá no âmbito da Anvisa. Esse assodamento, aí dizem alguns, mas peraí, nunca teve pandemia, a gente está no meio de uma pandemia, se justifica esse tratamento diferenciado. Mas a gente sabe da intervenção política que está havendo, já trocaram 2 ministros da saúde, já está havendo uma ingerência na Anvisa e até uma ingerência no Conselho
Federal de Medicina. O político não se confunde com o científico, né? Nesses casos, a decisão que deve prevalecer é a decisão científica e não política. Então, todos aqueles que, cedendo às pressões políticas, prescreverem o medicamento para tratamento inicial, estão na berlinda, vamos dizer assim, estão se sujeitando a ações judiciais. Pode ser que ganhem, pode ser que percam. Eu, por exemplo, defendo que essa responsabilização dos profissionais é possível, até para falar antes deles prescreverem, para que eles tenham cautela e não saiam seguindo aí um movimento que não tem respaldo científico. Quem for processado, que tipo de pena pode ter? E essa pena varia de acordo com o dano que o paciente teve? Como é que isso pode se dar? E essa pena é pecuniária? Como é que é isso? Bom, quando a gente fala em responsabilidade, a gente fala na tríplice responsabilidade. Pode ser responsabilizado na esfera administrativa, perante o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, que é difícil, tendo em vista que é o próprio Conselho Federal que está mudando esta interpretação, né? Então, administrativa, eu acho que é difícil a responsabilização, mas tem um aspecto penal, que pode ser uma lesão corporal culposa ou dolosa, a depender da interpretação, porque a gente pode entender que o médico, ao prescrever um medicamento para quem está início de Covid, ele está assumindo o risco de concretizar os efeitos prejudiciais do medicamento sem os correspondentes benefícios. Então, pode ser culposo ou doloso, a depender da interpretação, mas eu acho que o foco aí é na questão da indenização cível. E aí vai depender, sim, do tipo de lesão. Se, por exemplo, teve um problema na retina de um olho, é uma indenização. Se, por exemplo, teve uma insuficiência hepática, uma outra indenização. Se vem a falecer, é um outro valor de indenização. Em termos judiciais de responsabilização, para cada tipo de situação, para cada tipo de circunstância, vão ser definidos parâmetros aí na quantificação. E, sem dúvida nenhuma, o critério que o médico vai ter que justificar lá o critério. Se está início de tratamento, por exemplo, tem gente que está tomando analgésico só para dor no corpo e etc., e está passando pela Covid. Então, por que não receitar ou não prescrever um analgésico e prescrever a hidroxicloroquina? O paciente ele não tem essas justificativas, agora o médico tem que ter. Por que ele optou naquele caso específico, com aquele quadro? E uma coisa, André, que me chamou muita atenção na bula da hidroxicloroquina, está dito lá que é imprescindível realizar previamente exame de retina. Será que nessa rotina hospitalar, principalmente dos hospitais de campanha, estão sendo feitos esses exames prévios de retina? Indispensável. Está lá na bula, que significa que o médico, antes de prescrever esse medicamento, tem que examinar a retina. Se a pessoa tem, por exemplo, problema de hipertensão, problema cardíaco, problema de diabetes, a hidroxicloroquina está mencionada na bula, ela desequilibra o nível de açúcar da pessoa, ela causa hipoglicemia. Imagina lá um diabético que toma hidroxicloroquina, tem uma hipoglicemia mata. Então, significa o seguinte, tem uma série disso, tem gente dizendo já, porque agora virou fla-flu essa questão da hidroxicloroquina. Tem gente dizendo, qualquer medicamento, até analgésico, tem os seus riscos. É verdade, todos os medicamentos têm seus riscos, mas na hora de prescrever, o médico tem que prescrever aquele medicamento mais eficiente com o menor risco. É para isso que o médico é contratado. O objetivo de quem vai se tratar é ter o tratamento com o menor risco. Quem tem o conhecimento para dizer o caminho é o médico, só que o médico não pode fazer isso da cabeça dele, ele tem que ter justificativas científicas. Em alguns casos, principalmente iniciais,
Você, administrando a hidroxicloroquina, pode não curar a Covid-19, causar um problema de retina, causar um problema hepático, causar uma lesão cardíaca, e nesse sentido, se na avaliação criteriosa da relação custo-benefício, se ela for mal avaliada pelo profissional, ele pode ser responsabilizado porque ele está assumindo um risco de um dano sem uma certeza científica do benefício do medicamento. Não me parece que a classe médica esteja muito à vontade para aplicar a cloroquina em casos iniciais. Pelo menos o que eu vi na imprensa até agora não aponta para esse sentido. Se isso virar uma tendência, se os médicos passarem a receitar cloroquina nos casos iniciais em larga escala, não haveria a mínima possibilidade de haver uma certa jurisprudência para isso? Qual seria a questão? Como é que isso se resolveria? Eu acho, André, que esses casos eles vão vir ao Poder Judiciário, vão parar no Poder Judiciário depois de toda essa confusão, porque aquela pessoa que está no leito do hospital, ela está pensando em se tratar e ela, às vezes, demora um tempo para saber os prejuízos que ela teve. Ela vai, depois de algum tempo, perceber que o coração dela tem algum problema, ela vai perceber depois de algum tempo que o fígado dela está com problema, ela vai ver depois de algum tempo que ela passou a ter problema para enxergar. Eu tenho para mim que esses danos decorrentes da hidroxicloroquina, eles não se verificam de imediato. Se verificarem de imediato, a gente já pode ter o surgimento agora de processos judiciais, mas o histórico de ações de responsabilização de medicamentos, inclusive nos Estados Unidos, a gente vê, por exemplo, o caso de anti-inflamatório, um famoso anti-inflamatório que gerou um sem número de ações judiciais nos Estados Unidos. Os efeitos colaterais e os danos só foram identificados pelos consumidores depois de alguns anos de uso do medicamento. Então, pode ser que demore 6 meses para o problema se manifestar, 1 ano para o problema se manifestar, mas o que acontece? Quem, de forma imprudente, recomendar a hidroxicloroquina para paciente inicial vai ter aí uma espada durante um certo tempo sobre o seu pescoço, porque pacientes poderão reclamar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, que tiveram esses resultados danosos aí, que, em contrapartida, aquele medicamento não trouxe o benefício esperado para o dano causado. Muito obrigado, doutor Arthur. Money Report conversou agora com o Arthur Rolo, advogado, ex-secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo. Doutor Arthur, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço, André, um abraço para você e para o seu público.